Irmãos, vamos compartilhar da palavra do Senhor. Nós trouxemos esse nome para o ministério, Kadosh Movement, que os irmãos estão vendo aqui. Kadosh é uma palavra que se refere à santidade de Deus. Só Ele é 100% santo. Mas Ele compartilha isso conosco de forma que nós também podemos viver em santidade. Então a ideia do nosso ministério é santidade em todos os movimentos da nossa vida, especialmente da vida do jovem, tão corrida e tão concorrida. Todo mundo quer a atenção dos nossos jovens, meus irmãos. E para conseguir os nossos jovens, eles começam a investir lá nas crianças. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que a Disney, que todo mundo quer conhecer, ou gostaria de conhecer, ela tem cada vez mais defendido umas propostas muito contrárias à palavra de Deus. E essas ideias estão indo nas crianças. De forma que uma vez eu falava com os irmãos aqui, que para trabalhar com os adolescentes, a gente já começa a correr atrás do prejuízo. Porque estão implantando coisa na mente deles sem eles perceber. E aí, muito obrigado, minha filha. E aí, o adolescente que já tem uma fase de transição, já tem muitas perguntas, ele começa a receber algumas certezas de professores. Lembra quando a gente falava que a preocupação era só os amigos, né? Na minha criação foi assim. Com quem que você está andando? Minha mãe já queria saber. Não, aquele não, aquele não, aquele não. Hoje não. Hoje o adolescente ou o jovem não precisa andar com ninguém, só precisa ter um celular. E aí ele tem os influencers, e aí ele tem quem ele segue, e aí ele tem as séries. Irmãos, é isso. Por incrível que pareça, sabe, na minha geração, pelo menos, que é a anterior já, irmãos, não é muito assim, né? Geração, eu digo, quase a de agora. Tinha uma preocupação muito grande do jovem na balada, né? E essa semana eu vi uma pesquisa que está diminuindo o número de jovens na balada. Acredita? Está diminuindo o consumo de bebida alcoólica nessa geração. Você sabe por quê? Alguém imagina por quê? Na igreja eles não estão indo, né? Assim, essa galera da pesquisa. Preguiça de sair de casa, irmãos. Adolescente é preguiçoso ou não? Não, né, filha? Sei. Preguiça, não é assim, não é só a preguiça, é a comodidade, meus irmãos. Comodidade. Existe uma grande preocupação das redes de cinema com o avanço dos streamings. Vai sair de casa, pegar o carro, gastar gasolina, pagar estacionamento. Não, aqui em casa é muito mais confortável. Não tiro nem o pijama, velho. Maratono a série que eu gosto. Assisto vários filmes. Cada streaming que você assina é 15, 20 reais. Tem gente que tem 5 diferentes para poder assistir tudo que gosta. Então a molecada está querendo ficar em casa mesmo. No celular mesmo. Se tiver um fone, então, misericórdia. Na minha não, mas tem algumas casas de adolescente. Você tem que chamar o adolescente umas 5 vezes, meu. E ó que Deus chamou Samuel 3, né? Será que ele está de fone? Acho que não, né? Mas hoje acontece. Mas isso, né? Quando você chama para fazer alguma coisa. Porque se você abrir um pacote de bolacha na cozinha, o ser vem lá do quintal. Tá já na rua. O que você está comendo? Mas é suposição, irmãos, não é com todo mundo. Então estão querendo a atenção do nosso jovem. E muitas vezes estão roubando nossos jovens e adolescentes. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa, a mente já foi influenciada, já foi formada. E aí são mais, às vezes pior do que a dúvida e o questionamento é a certeza da coisa errada. Então a ideia é nós falarmos que a resposta para tudo isso é a santidade.
em todos os movimentos da vida. Então a proposta de nós conversarmos nessa manhã é justamente sobre santidade. Sejam santos. Abra sua Bíblia, meu irmão, lá no livro de Levítico. Livro de Levítico. De repente faz tempo que você não lê Levítico, né, irmão? Fica a dica aí, viu? Sei que é difícil a leitura, é uma realidade circunstancial distante da nossa. Aqui o povo saiu do Egito, acabou de receber as leis, estão perambulando ali, querendo ir para a terra prometida, mas sem saber que só vai acontecer 40 anos depois, eles não estão sabendo. E aí Deus vai, estabelece a lei dele, fala de todos os rituais, de todos os sacrifícios, de todas as ofertas, tudo que é necessário para o perdão, tudo que é necessário para a purificação, está tudo aí em Levítico. De forma que às vezes faz tempo que você não lê, eu aconselho, olha, leia Levítico junto com Hebreus. Porque Levítico vai te mostrando como era o sistema da antiga aliança e Hebreus vai mostrar a superioridade da nova aliança em Cristo. Então você vai traçando um paralelo muito interessante do que mudou, mas também de algumas coisas que permanecem. O tema do livro de Levítico, se você for querer entender, é santidade. Por isso tem tanto sacrifício, por isso tem tanto ritual, por isso tem tanta regra, tanto jeito certo de fazer, por causa da santidade de Deus, por causa do zelo de Deus. Aqui, meus irmãos, a gente tinha uma coisa mais ou menos declarada, olha, isso aqui é pecado e ponto, se você fizer a consequência é essa, para que você seja perdoado, faça isso, e para que haja santidade, faça isso. Hoje a coisa é meio subjetiva, hoje a coisa é, não sei, não está certo, está errado. Um dia eu comentei com os irmãos que um adolescente me questionou por que a igreja era homofóbica. Para ele já era uma certeza. Ele não perguntou para mim se a igreja era homofóbica. Ele perguntou por que a igreja é homofóbica. Eu falei, nossa, cara, onde que você ouviu que a igreja é homofóbica? Ele falou, não, a igreja é homofóbica. Eu falei, quando que você viu um gay ser maltratado na igreja? Homossexual? Não, eu nunca vi. Mas a gente sabe que a igreja é homofóbica. Então, mas, como diria, né, da parte de quem a igreja é homofóbica? Você viu uma pesquisa? Você viu uma reportagem? Não, todo mundo sabe. Irmão, cuidado com o que todo mundo sabe, com o que todo mundo diz. Eu estou na igreja há 40 anos, eu nunca vi. Pelo contrário. Quem eu vi na igreja assim foi bem recebido, cuidado, abraçado. Então, essa frase, a igreja, envolvendo todo mundo, né, no mesmo bolo, a igreja é isso? Na igreja é o que a Bíblia afirma. Então, tem que ver se a gente não está ouvindo. Então, é isso que eu estou querendo dizer, meus irmãos. Às vezes, agora, a molecada, a juventude, os adolescentes, não tem nem dúvida, eles já estão construindo certezas em cima do que têm ouvido. Levíticos capítulo 11, versículo 45, meus irmãos, talvez o texto principal de Levítico. Diz assim, eu, o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, por quê? Sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Se você ler o 44, ele vai na mesma linha. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. O código de santidade era definido até pelo que o judeu podia comer ou não podia comer, o que era impuro, o que não era impuro. Eu creio que pela graça de Deus, na nova aliança, nós estamos livres disso. Por isso que é legal você comparar a antiga com a nova.
Mas nós não estamos livres de ser santo porque Deus é santo. Isso permanece, meus irmãos. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. A afirmação do versículo 45 começa: eu sou o Senhor. É importante nós lembrarmos que o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas, amém? Mas a sociedade não acredita, não importa. Ah, mas o ateu não acredita, não importa. Ô pastor, às vezes nem eu acredito, também não importa, irmãos. Deus continua santo acima de tudo, no trono dele, e nada vai abalar o trono de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? É sobre isso. Mas nem sempre está tudo bem. Deus está reivindicando para si e mostrando para o povo quem Ele é. Eu sou o Senhor, Criador do universo, de todas as coisas, que governa sobre tudo e todos os tempos. Como nós cantamos aqui, os reinos vêm e vão. Mas o trono do Senhor está acima disso. Por conta disso, meus irmãos, nós já devíamos adorá-lo por tudo aquilo que Ele é. Mas muitas vezes a gente quer adorar pelo que Ele faz. De forma que quando Ele faz algo que a gente não concorda, a gente nem adora. Ah, não vou no culto, não vou na igreja. Por quê? Não, porque aconteceu uma coisa aí que, já que Deus tem todo o poder, eu queria que Ele fizesse diferente. Ele não fez. Tem uma situação que eu quero que Ele resolva, mas Ele não resolve. Então, eu não vou adorar. A gente não fala, mas a gente é assim. E aí o texto já começa quebrando aqui as nossas pernas. Eu sou o Senhor. Se Ele é o Senhor, meus irmãos, a gente se curva. É um rei, a gente se curva. A gente acha que Jesus está, pelo amor de Deus, venham me adorar. Ele merece ser adorado e ponto. A gente precisa ter isso muito claro na nossa vida, de quem é o Senhor e quem é a criatura. E quem deve ser adorado e por quê. Ele é santo. Quando nós falamos de santidade, é algo que vem dele para nós. Ponto. Isso deve nortear a nossa vida. Se a gente é jovem, adolescente, adulto, isso deve nortear a nossa vida. Ele é o Senhor. E aí o versículo continua. Ele é o Senhor, é só, como a gente fala, para início de conversa, né? Ele é o Senhor. Nós não cantamos? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. As implicações dele ser o Senhor, meus irmãos, traz algumas responsabilidades para a nossa vida. Responsabilidade de adoração, de uma vida de adoração. O momento que nós nos reunimos aqui, meus irmãos, é onde nós temos alegria de fazer isso em família. Alegria do corpo de Deus, do corpo de Jesus reunido, a família de Deus reunida. Mas a nossa vida toda tem que ser de adoração. A nossa vida tem que ser de testemunho. Você não tem que ser melhor porque você é melhor, no sentido de mais alto que alguém. Você tem que ser uma pessoa melhor, não é porque isso é um pensamento positivo, não é porque o coaching falou. Você tem que ser melhor porque o seu Deus é santo. Essa santidade vem para você, por isso você tem que ser um melhor marido. Por isso que você tem que ser uma melhor esposa. Por isso que você tem que ser um melhor filho. Por isso você tem que ser o melhor irmão. Por isso você tem que ser o melhor funcionário. Por isso você tem que ser o melhor servo na casa de Deus. Porque Ele é santo. A gente está procurando e achando muito porquê que não tem nada a ver com os porquês de Deus. A gente fala sobre isso já já. Ele continua, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. Como eu disse aos irmãos, aqui eles já tinham saído do Egito, ainda não estavam
rodando em círculos lá no deserto, mas já estava começando essa caminhada. Se você ler o finzinho do livro do Êxodo, o tabernáculo já está construído. E você vai ver sobre a construção do tabernáculo, olha, tem que ser tal material, de tal cor, em tal medida, a roupa do sacerdote tinha todos os detalhes, meus irmãos. E aí você vai vendo um Deus muito zeloso com aquilo que Ele quer, do jeito dEle. Porque Ele é o Senhor, Ele é santo. E o ser humano, desde o Éden, tenta dar um jeitinho. E no Brasil isso é cultural, dá um jeitinho, faz uma gambiarra. Deus é o Senhor, mas nessa hora aqui eu que decido. Deus é o Senhor, mas pensando bem eu tenho uma ideia melhor. Deus é o Senhor, mas... Pô, pastor, tenta me entender. Que os tirei da terra do Egito. Nós conhecemos a história. Sabemos que Deus libertou o povo dele de 400 anos de escravidão. Esse povo mal sair de lá já estava construindo um bezerro de ouro para adorar outro Deus. E Moisés, cadê? Tinha ido falar com Deus para pegar as leis. E o povo adorando o bezerro de ouro. E aí Deus está falando, olha, façam isso desse jeito porque eu sou santo. Eu os tirei da terra do Egito. E quando eu estava pensando sobre esse texto e preparando essa reflexão, eu comecei a pensar, meus irmãos, se nós lembramos com frequência da onde o Senhor nos tirou. Ele é o Senhor. E foi Ele que nos tirou. Quem aqui, hoje, presente, não veio do que nós chamamos de um lar evangélico, um lar cristão, se converteu no caminho? Bastante gente, quase metade aí, ou talvez um pouco mais. Mais uma irmã ali. Meu irmão, você lembra de onde Deus te tirou? Ou não? Você lembra como era a sua vida? Nós que nascemos na igreja, eu custei um tempo para entender isso também. Tinha uma crise, né? Eu falei para os irmãos eu não tenho testemunho para contar. Deus não me livrou de nada. Vou dar uma desviada da igreja ali só para voltar e ter um testemunho. Viver na igreja às vezes pensa besteira, né? Eu demorei para entender que Deus me guardou de tudo isso. Eu demorei para entender o testemunho de pessoas que chegavam, falavam, cara, eu queria ter tido a sua vida na igreja. Eu queria ter usado minha juventude para a glória de Deus. Eu queria não ter conhecido nada do que eu conheci para viver o que você viu. Ixi, sério? Então eu custei um pouco a entender do que Deus me livrou. E aí, a cada testemunho de irmãos que eu vejo a conversão, para mim, além de dar glória pela vida do irmão, eu dou glória pela minha vida, porque Deus me preservou. Mas ainda que da igreja a vida toda, a gente sabe por vales que a gente andou e que o Senhor também nos tirou de lá. Então nós sabemos, meus irmãos, conhecemos nossa história, sabemos por onde andamos no passado, sabemos por caminhos que andamos ainda hoje. Caminhos de morte, caminhos que nos afastam do Senhor. Nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. E Ele tirou porque Ele é Senhor. Ele nos tirou. Sozinhos não conseguiríamos. O Espírito Santo veio, nos tocou e nos transformou. Por isso que Ele nos tirou. E nós precisamos nos lembrar, meus irmãos. Ele nos salvou, Ele nos livrou essa semana, senão não estaríamos aqui. Nós não vemos os livramentos do Senhor, mas sabemos que Ele nos livra. Então Ele é o Senhor, Ele nos tirou da onde nos tirou, e nos tirou para quê? Para ser o seu Deus. Ele é o Senhor, ponto. Ele te tirou da vida que você estava, para quê? Para ser o seu Senhor. Algo particular. É o nosso Salvador, sim, mas também o nosso Senhor.
É alguém que nos salva sim, mas nos ensina uma nova vida, uma nova conduta. É o nosso Senhor. A gente precisa associar essa mensagem com a nossa vida. Existe um Deus sobre todas as coisas que me tirou da onde eu estava, para quê? Para que Ele seja o meu Senhor. E Ele é Senhor sobre todas as coisas, independente da crença. Agora nós que cremos, por que tem coisas nas nossas vidas que nós não deixamos Ele ser Senhor? Somos senhores da nossa vida, das nossas decisões, eu que pago as minhas contas, eu sou dono do meu nariz. Existe um Senhor. E não é um Senhor de ouro, de prata, de barro. É o Deus vivo, que fala conosco, que nos habita através do Espírito Santo, que conduz a nossa vida, que é Senhor. E nós temos uma dificuldade terrível de tirar o nosso eu do trono. A gente quer a nossa coisa, do nosso jeito, na nossa força, no nosso tempo. Parece que nem existe um Senhor. É maravilhoso saber que Ele é Senhor de todas as coisas para nos abençoar. Mas não nos sentimos muito confortáveis quando pensamos que Ele é o Senhor de todas as coisas, que nós não queremos abrir mão, que nós não queremos mudar. Pastor, eu sou assim a vida inteira. Meus avós já eram assim. Algumas coisas que nós não queremos mexer. E aí nós precisamos entender esse caminho, meus irmãos. O Deus que é santo nos tirou, nós sabemos muito bem de onde, qual era o nosso Egito, para ser o nosso Senhor. E aí no final do versículo ele vai dizer: Portanto, aquele que é Senhor, aquele que te tirou muito bem, você sabe de onde ou de onde você está tentando sair, que é, para ser o nosso Senhor, Ele vai dizer: sejam santos, porque eu sou santo. Aí você fala: pastor, pensando bem, falando de santidade, olha a frase que você coloca: morrer e viver por amor ao Senhor. Eu não vejo motivo para ser santo. Irmão, não tem motivo carnal para ser santo. É espiritual. É para você ser santo, por quê? Porque aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que te tirou do seu Egito, que é o seu Senhor, é santo. Precisamos lembrar que o nosso Deus é o começo e o fim de todas as coisas. Então ele fala: seja santo, porque eu, o Senhor de vocês, sou santo. A gente não tem que procurar motivo para a santidade. A gente tem que ser santo porque o nosso Deus é santo. A gente tem que ser santo porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. A gente tem que ser santo porque Ele nos tirou do Egito. A gente tem que ser santo porque Ele é o nosso Senhor particular. Nós temos que ser santo porque Ele é santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse texto nos desafia, meus irmãos, e eu caminho já aqui para encerrar essa reflexão. Por mais breve que possa ser esse versículo, mais breve que possa ser essa reflexão, isso aqui, esse texto, a palavra eterna de Deus, muda toda a nossa vida, meus irmãos. Se você estiver constantemente na sua mente lembrando que Ele é Senhor sobre todas as coisas, se você estiver constantemente na sua mente da onde o Senhor te tirou, do que Ele tem te livrado, que depois dessa situação Ele se tornou o seu Senhor, é o nosso, mas também porque no seu íntimo Ele é o seu. Para que tudo isso? Para que você seja santo, como Ele é santo. E se você procurar qualquer outra justificativa para ser santo que não seja essa, ela vai cair.
Qualquer santidade carnal que a gente quiser construir, vai cair. A nossa santidade tem que ser construída e mantida no nosso Deus, porque Ele é santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche seus olhos para que nós possamos orar e já encerrarmos este culto em nome de Jesus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Sabe por quê? Porque o Senhor é santo. O Senhor é santo e nós Te louvamos e nós Te adoramos. E dedicamos a nossa vida a Ti, porque o Senhor é santo. O Senhor é dono, o Senhor governa sobre todas as coisas. Deus Altíssimo. Uma santidade inacessível aí na glória, Deus. Então tudo que nós cantamos, falamos, pregamos, fazemos, ó Deus, é para a glória do Teu nome. Receba para si toda a glória, Deus. Declaramos Tua santidade, cantamos aqui sobre a majestade, que a terra trema, ó Deus, diante da Tua majestade. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da Tua glória. Obrigado a Deus, porque um dia por amor o Senhor nos alcançou e nos resgatou. Obrigado porque o Senhor nos tirou da escravidão do pecado. Obrigado porque o Senhor nos livrou de vários Egitos que nós passamos e vivemos. Obrigado porque o Senhor nos livra hoje. Obrigado porque o Senhor nos livra através da Tua palavra. Obrigado a Deus porque, sendo Deus todo-poderoso, soberano, o Senhor quis ser o nosso Deus. Se nós quiséssemos, ó Deus, procurá-lo, não o acharíamos, ó Pai, se o Senhor não tivesse vindo até nós. Se o Senhor não tivesse enviado o Seu Filho, se o Senhor não nos conduzisse à Tua presença através do Teu Espírito Santo, o que seria de nós, ó Pai? Por isso nós Te louvamos e Te clamamos, ó Pai, nos santifica. Nos encha do Teu Espírito Santo, ó Deus. Nós queremos ser santos, porque o Senhor é santo. Em resposta de amor, em resposta de gratidão, em resposta reverente a esse Senhor sobretudo, em resposta ao amor que foi nos dado primeiro, nós queremos ser santos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na luta contra a carne, nos ajuda na luta contra o mundo, nos ajuda na luta contra o nosso inimigo. Porque confiamos na Tua palavra que diz que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E por isso, ó Deus, nós declaramos que seremos santos, santificados pelo Senhor a cada dia. E viveremos um processo de santificação, do qual um dia o Senhor virá buscar a cada um de nós, ou virá buscar todos nós. E aí nós seremos glorificados, ó Pai. E aí o pecado, as tentações, a sujeira, diante do Senhor não tem nada disso, ó Deus. Para onde vamos não tem nada disso. Para onde vamos não tem essa luta terrível. Para onde vamos é só a Tua presença e a santidade do Senhor para todos sempre. Nos prepara, ó Deus, para esse encontro, nos prepara para esse momento, para que nós contemplemos a Tua santidade para todos sempre, até quando o Senhor vir nos buscar. Em nome de Jesus, amém.